Energético, caseiro barato. Após os 50, 60 e 70 anos, para aumentar força e disposição. Você acorda de manhã e, ao invés de sentir-se descansado, o corpo parece mais pesado do que quando se deitou. Levantar da cama exige esforço. Caminhar até a cozinha é um desafio. Tomar um banho, então, parece coisa de outro mundo. E o pior é que, com o tempo, esse esgotamento deixa de ser um incômodo e passa a ser um novo jeito de viver. Um jeito triste, silencioso, perigoso. Mas atenção, este cansaço constante não é só culpa da idade. Ele pode ser um sinal claro de que algo dentro de você está pedindo socorro. O corpo está gritando por nutrientes, por energia real, por cuidado. E, infelizmente, a maioria das pessoas ignora isso. Até que um dia não conseguem mais levantar da cama. Eu já vi isso acontecer com mais frequência do que gostaria. Gente boa que trabalhou a vida inteira, que cuidou dos filhos, da casa, e que agora, no momento de descansar e aproveitar, se vê presa a um corpo cansado e a uma mente desanimada. E muitas vezes escuta a frase mais cruel que alguém pode ouvir: "Você está assim porque está velho." A verdade é que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de fraqueza. A palavra em Eclesiastes diz que para tudo há um tempo determinado. E há sim tempo para recuperar forças, mesmo depois dos 60, 70, 80 anos. Mas é preciso dar o passo certo. Hoje você vai conhecer 5 receitas energéticas que têm transformado a vida de muitos idosos que estavam nesse mesmo estado. Receitas simples, naturais, acessíveis e que devolvem o ânimo, a disposição e a vontade de viver. Não estou falando de pílulas ou bebidas industrializadas. Estou falando de alimentos reais, vivos, que trazem vida. E antes de seguir, me diga, de qual cidade você está assistindo? Escreva aqui nos comentários. Minha saúde é prioridade. Isso ajuda a espalhar este conteúdo para mais pessoas que, assim como você, não aguentam mais viver se arrastando todos os dias. Agora, se você está pronto para aprender a receita que acordou novamente o corpo de uma paciente que chegou esgotada no meu consultório, prepare-se. A primeira receita é simples, deliciosa e começa com algo que provavelmente você já tem em casa: uma banana madura. Receita: 1. Energético de banana com aveia e cacau. Ela tinha 66 anos, o cabelo já grisalho, os olhos baixos e a fala cansada. Quando entrou no meu consultório, a primeira frase que disse foi: "Eu acordo cansada todos os dias. Parece que envelheci 20 anos em poucos meses." A respiração dela era lenta, o corpo curvado, e a vontade de viver estava escondida atrás de uma rotina que só oferecia pão com margarina e café ralo logo cedo. Nada ali nutria, nada ali restaurava. Mostrei para ela que um corpo cansado não precisa de mais café, e sim de combustível de verdade. Apresentei uma receita que pode parecer simples, mas tem o poder de reacender a energia como poucas coisas. Ela foi criada para nutrir profundamente, ativar os músculos e levantar o ânimo de dentro para fora. Uma vitamina que parece sobremesa, mas funciona como um verdadeiro tônico matinal. Basta uma banana madura, daquelas bem docinhas, com a casca começando a ficar pintada. Uma colher de sopa de aveia em flocos, que vai ajudar a fornecer energia de liberação lenta. Depois, uma colher de cacau em pó puro, não aquele achocolatado cheio de açúcar. Uma pitada de canela para estimular a circulação. Uma colher de sementes de abóbora trituradas, que são ricas em magnésio e ajudam a combater a fadiga. E, por fim, 200 ml de água morna. Sim, água morna. Porque ela melhora a digestão e faz com que os nutrientes sejam melhor absorvidos. Bata tudo no liquidificador até formar uma bebida cremosa. Tome ainda pela manhã, em jejum ou antes do café. Não misture com leite de vaca, refrigerantes ou café forte. Esta bebida deve ser o seu primeiro alimento do dia. Ela entrega fibras, minerais, energia limpa, foco mental e uma leve sensação de bem-estar, que aos poucos se transforma em disposição para viver.
não são apenas os ingredientes. É o ato de cuidar de si com aquilo que a terra oferece. É o gesto de preparar algo bom para o seu corpo, algo que respeita seus limites e devolve vitalidade. Essa receita funcionou para aquela paciente que dias depois voltou dizendo que conseguiu fazer sua caminhada inteira pela primeira vez em meses. E você também pode sentir isso. Se essa receita fez sentido para você, eu preciso te contar uma coisa importante. Existe um guia completo, cheio de receitas como essa, que ajudam a restaurar a energia, aliviar dores e fortalecer o corpo depois dos 50. Ele se chama Guia de Receitas para Não Ficar Doente. O link está logo aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quando você terminar este vídeo, visite. É um passo valioso para quem quer viver melhor com o que a natureza oferece. Receita 2. Água de coco com cúrcuma e sal rosa. Outro paciente com 70 anos completos chegou ao consultório com uma queixa curiosa. Dizia que tomava café forte 3 vezes ao dia, mas ainda assim se sentia como se carregasse sacos de areia nos ombros. Era como se a energia evaporasse antes mesmo do meio-dia. Ao examinar seus hábitos, percebi que o que faltava não era estímulo, e sim equilíbrio. Ele estava desidratado, inflamado e completamente esgotado por dentro. Foi então que indiquei uma combinação poderosa que age direto no sistema celular. Água de coco com cúrcuma e uma pitada de sal rosa. Parece simples, mas o impacto é profundo. A água de coco repõe eletrólitos de forma natural, sem os aditivos das bebidas industrializadas. A cúrcuma é uma raiz com ação anti-inflamatória, capaz de melhorar a função muscular e cerebral. O sal rosa contém minerais que ajudam a reequilibrar o corpo sem causar retenção. A receita é feita assim: em 300 ml de água de coco natural, adicione uma colher rasa de cúrcuma em pó. Misture bem. Em seguida, acrescente uma pitada pequena de sal rosa do Himalaia. Se quiser um leve toque adocicado, pode incluir uma colher de chá de mel puro. Mexa tudo com uma colher de pau ou bambu e não aqueça a mistura para não perder os princípios ativos. Beba logo ao acordar, ainda em jejum, ou até 2 vezes ao dia, especialmente nos momentos em que a fadiga apertar. Essa bebida age como um lubrificante para o corpo. Em poucos dias, muitos relatam melhora na disposição, na clareza mental e até na qualidade do sono. O senhor que atendi, depois de uma semana tomando essa mistura diariamente, me disse com um sorriso discreto: Doutor, hoje fui ao mercado a pé e pela primeira vez em meses voltei sem parar no meio do caminho. Essa é a beleza de usar o que é natural. Quando o corpo reconhece o que é verdadeiro, ele responde. E se você, assim como ele, também sente que sua energia está baixa, experimente. Às vezes, o que está faltando não é força de vontade, mas nutrição certa na dose certa. E tudo começa com um copo. Simples, direto, eficiente. Receita 3. Vitamina verde com abacate, linhaça e limão. Ele era viúvo, morava sozinho e carregava no olhar o peso de quem havia deixado de acreditar nos próprios dias. Não reclamava de dor, nem falava de doenças. Mas a falta de energia era evidente. Contou que já não sentia ânimo nem para varrer o quintal onde costumava plantar hortelã com a esposa. A voz era baixa, os passos curtos e o silêncio entre as frases dizia muito mais do que qualquer exame. Em casos assim, a solução precisa ir além do físico. Precisa mexer com o emocional, restaurar por dentro e por fora. Foi quando orientei uma vitamina verde que funciona como um elixir natural para corpo e mente. Ela limpa, fortalece, nutre e levanta até os dias mais nublados. Cada ingrediente escolhido tem um propósito claro. Juntos, criam uma combinação potente, fácil de preparar e cheia de sabor. No liquidificador, coloque meio abacate pequeno, que traz gorduras boas e sustenta sem pesar. Acrescente uma colher de sopa de semente de linhaça, que ajuda a regular o intestino e a equilibrar os hormônios.
Esprema o suco de meio limão, fonte de vitamina C que potencializa a absorção de nutrientes. Adicione uma folha de couve bem lavada, rica em minerais e clorofila. Complete com 200 ml de água filtrada. Bata até ficar homogêneo e tome ainda pela manhã, preferencialmente sozinho, sem misturar com pão, leite ou café. Essa bebida tem efeito anti-inflamatório, melhora a saúde do fígado, dá saciedade e clareia a mente. Muitos relatam uma leve sensação de leveza e até melhora do humor ao longo dos dias. Depois de algumas manhãs com essa vitamina, aquele senhor voltou mais ereto, com os olhos mais vivos. Me disse que havia voltado a cuidar do quintal. Plantou mais hortelã e começou a regar as plantas no início do dia, antes do sol esquentar. Foi como se a energia voltasse a circular por dentro dele. A natureza tem caminhos silenciosos de cura. E, às vezes, tudo o que ela precisa é ser convidada de volta para a rotina. Uma fruta, uma folha, uma semente, e a vontade de não aceitar que o tempo leve embora o que ainda pode ser vivido com vigor. O corpo sabe onde está a fonte. Só precisa ser lembrado. Receita 4. Chá de ginseng com limão e melado de cana. Na semana seguinte, uma senhora de 68 anos chegou dizendo que sentia o corpo fraco mesmo sem doença alguma. Exames em dia, pressão controlada, mas faltava algo. O olhar era vívido, mas o corpo já não acompanhava o ânimo que ela lembrava ter. Contou que costumava ser ativa, mas ultimamente sentia que até conversar com os netos já exigia energia demais. Para ela, propus um chá. Mas não qualquer chá. Uma combinação que carrega força ancestral e é usada há séculos para restaurar a disposição sem agredir o organismo. O ginseng é uma raiz conhecida por despertar o sistema nervoso, melhorar a circulação e renovar a clareza mental. Ao lado de ingredientes certos, ele se transforma em um tônico suave e profundo. A receita é simples. Em uma panela, aqueça uma xícara de água até o ponto em que começa a borbulhar nas bordas, sem ferver completamente. Desligue o fogo e adicione uma colher de chá de raiz de ginseng seca. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Após esse tempo, coe, acrescente o suco de meio limão espremido na hora e uma colher de sopa de melado de cana. O sabor é forte e marcante, e a sensação que ele deixa no corpo é de vigor sereno. Deve ser tomado pela manhã ou logo após o almoço, quando a energia costuma baixar. Não adoce com açúcar branco, nem misture com leite. O poder dessa bebida está na combinação pura dos ingredientes. Essa senhora, depois de poucos dias, relatou que havia voltado a caminhar pela manhã e sentia a cabeça mais leve, os pensamentos mais organizados. Disse que o neto até notou a diferença e perguntou se ela estava tomando algum remédio novo. E ela respondeu, com um sorriso discreto: "Estou tomando algo velho, da terra." A sabedoria popular nem sempre aparece nos rótulos dos suplementos modernos, mas ela resiste nas ervas, nas raízes e nas receitas passadas entre gerações. Quando o corpo está cansado, o segredo não está em forçá-lo com estimulantes. Está em ouvi-lo com respeito e oferecer o que ele reconhece como alimento e como cura. O ginseng não faz milagres, mas acorda o que estava adormecido. E às vezes é disso que o corpo precisa, de um convite gentil para voltar a viver com energia. Receita 5. Infusão de hortelã com gengibre e própolis. Certa manhã, uma paciente que sempre foi ativa me contou que subir 2 lances de escada havia se tornado um desafio. Sentia o coração disparar, as pernas bambas e um leve desânimo que crescia sem explicação. Não era falta de vontade. Era como se o corpo estivesse desacelerando, perdendo força dia após dia, mesmo com boa alimentação e sono regulado. Para ela, recomendei algo tão simples quanto eficaz: uma infusão que mistura frescor, calor e proteção. Hortelã para limpar, gengibre para ativar e própolis para blindar.
3 elementos que trabalham juntos como uma força natural contra o cansaço, a apatia e a sensação de fraqueza que chega sem avisar. Ferva 250 ml de água e, após levantar fervura, desligue o fogo. Adicione 5 folhas frescas de hortelã e 3 rodelas finas de gengibre com casca. Tampe por 5 minutos. Coe, espere amornar e pingue 20 gotas de própolis sem álcool. Beba devagar, em silêncio, como quem oferece um presente ao próprio corpo. Esse preparo deve ser feito no início da tarde ou fim da manhã, nos dias em que a energia parece ter ido embora. A hortelã acalma e refresca, o gengibre aquece e estimula a circulação e o própolis protege como um escudo natural. É uma combinação que equilibra o sistema nervoso, limpa o sangue e traz um bem-estar difícil de descrever. Depois de uma semana tomando essa infusão, aquela paciente me contou que havia voltado a cuidar das plantas no quintal, subia e descia as escadas sem se arrastar e, pela primeira vez em meses, acordou antes do despertador. Disse que o corpo parecia mais leve, como se tivesse tomado banho por dentro. E é exatamente essa a sensação. Quando o organismo recebe ingredientes verdadeiros, ele se reconecta à própria vitalidade. Não é sobre sentir-se jovem novamente, mas sobre sentir-se inteiro. Forte no que importa, disposto para o que é essencial. O corpo entende quando está sendo bem cuidado. Ele agradece em silêncio, com mais fôlego, mais coragem e mais vontade de seguir em frente. E, em muitos casos, tudo começa com uma xícara bem preparada no meio da tarde. O vilão silencioso, o esgotamento do café em excesso. Muitos dos que chegam cansados demais acreditam que a única saída é mais uma xícara de café. E depois outra, e mais uma, até que o corpo já não responde como antes, e a mente fica irritada, ansiosa, inquieta. O problema é que o café, embora pareça um aliado, pode se tornar um ladrão de energia quando usado como muleta diária. O organismo se acostuma com a descarga de estímulo artificial. As glândulas suprarrenais, responsáveis pela resposta ao estresse, são pressionadas a produzir mais e mais. Com o tempo, elas se exaurem. A energia que o café oferece não é verdadeira, é emprestada. E todo empréstimo tem um custo. É por isso que muitos idosos que tomam café em excesso sentem oscilações de humor, cansaço repentino, dores de cabeça e até insônia. Não porque o café em si seja ruim, mas porque está sendo usado de forma errada. Ele mascara a fadiga ao invés de curá-la. Um paciente me disse que só conseguia começar o dia depois do 3º copo. Quando reduziu e começou a usar receitas naturais como as que mostramos aqui, notou uma diferença profunda. Disse que parecia ter tirado um peso das costas e que o pensamento estava mais claro. Não era uma energia explosiva, era uma força constante, serena. Há um tempo certo para tudo, como diz a palavra em Eclesiastes. E talvez seja o tempo de desacelerar o consumo do que só empurra o corpo para a frente sem sustentação. Energia de verdade vem daquilo que alimenta, não do que esgota. Se essas receitas despertaram em você o desejo de cuidar melhor da sua energia, eu recomendo que conheça o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Ali está o próximo passo para quem quer viver com mais força, dia após dia. Último recado. Velhice não é sinônimo de fraqueza. O que mais impressiona nesses relatos não é a velocidade da mudança, mas a expressão no rosto de quem volta a se reconhecer. Quando a energia retorna, mesmo que aos poucos, o olhar se levanta, a fala ganha firmeza e o corpo reencontra dignidade. Há quem ache que envelhecer é sinônimo de cansaço inevitável, mas isso não é verdade. O que rouba a força não é o tempo, é o abandono dos próprios hábitos. Comer o que nutre, beber o que hidrata, se movimentar, descansar. Simples assim.
Não é preciso fórmulas caras, nem produtos difíceis de encontrar. O segredo está na rotina, na disciplina silenciosa, nos gestos diários que afirmam: eu ainda cuido de mim. Muitos que estavam à beira da desistência reencontraram ânimo com um copo de vitamina, uma infusão bem feita, um cuidado novo pela manhã. Pequenas mudanças que, somadas, transformam a vida de quem já não esperava mais sentir disposição. E é por isso que este vídeo foi feito. Para lembrar que ainda dá tempo. Tempo de fortalecer, de restaurar, de viver com mais qualidade e menos pressa. Você não precisa se conformar com a fraqueza. O corpo pede cuidado, não pena. Pede alimento de verdade, não paliativos. Pede rotina, não milagres. E quando esse cuidado começa, a resposta é quase sempre mais rápida do que se imagina. Qual dessas receitas você vai fazer primeiro? Ou tem alguma receita da sua infância que te dava energia e força para viver bem o dia? Me conta aqui nos comentários. Vamos trocar saberes, fortalecer histórias e espalhar esperança, porque ninguém precisa envelhecer se arrastando. Viver com energia é possível, e a escolha começa agora, com uma decisão, com um gesto, com você.